A paz do Senhor, igreja, como estão todos? Esse frio, hoje tá frio mesmo. Quem diga eu que não tenho meu cabelinho para proteger minha careca aqui, né? Nossa, tá frio demais. Agora há pouco cheguei aqui na igreja, todo encapuzado, cabeça e com a máscara fechando o rosto. Parecia aqueles policiais, né, que ficam tentando ficar oculto, né, de qualquer forma, né? Vamos começar com mais um culto hoje. A igreja reunida em casa, né, mas participando. Esse participando vamos compartilhar, pessoal, com seus amigos, com seus familiares, dar oportunidade para eles, para que eles sigam um pouco a palavra de Deus, a palavra que o pastor vai pregar, que escute um pouco do louvor da nossa igreja, representada aqui pela Cris, pela Nicole, e que seja uma coisa maravilhosa, uma noite friazinha, mas uma noite quente para o nosso Pai, nosso Senhor Jesus e nosso Deus. E eu trouxe aqui mais um versículo, né, um provérbio, de Provérbios 24, do 3 e 4, tá? Que ele fala assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens. Quando eu li esse Provérbios, eu me toquei muito pelo seguinte motivo. Eu lembro que logo quando a Amanda começou aqui a frequentar aqui a igreja, a Palavra da Vida, logo em seguida o pastor foi até minha casa. E ele me questionou na época: e aí, vamos para a igreja também, tá? Vamos participar. E naquele momento eu falei o seguinte, que eu não impediria ela de ir. Não impediria ela de forma alguma, mas que eu não iria, que eu tinha muitas coisas que eu estava fazendo na minha vida, que não me daria tempo para a igreja. E Deus Ele me mostrou por uma parte assim que eu estava certo e não proibir a minha esposa de ir, tá? Então ele já estava me dando sabedoria muito antes de estar com ele, muito antes de estar com Jesus, quando ele me permitia ter o entendimento de que eu não devia proibir a minha filha. Existe melhor lugar de, por exemplo, você ter suas filhas na igreja, de ser sua esposa, ou estar no mundo, né? Isso não é, se você permite que suas filhas estejam no mundo assim, ou não dá um ensinamento correto para elas, para que elas tenham uma escolha, a escolha correta, que é a escolha de estar com Deus, possivelmente você precisa ter mais conhecimento, você precisa procurar, você precisa tentar motivar, ser um exemplo para os seus filhos, tá? E dessa forma você vai estar edificando a sua casa, tá bom? E com o tempo, quando eu entrei para a igreja, quando Jesus me aceitou, Deus me aceitou, aqui na Bíblia, quando fala assim: pelo conhecimento encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Tá? No meu entendimento, esse encher as câmaras, que não seria encher os cômodos, tá? Mas encher o nosso coração, encher nossa cabeça, tá? Tirar as coisas do mundo e colocar outros conhecimentos na nossa vida. E isso é muito interessante. Por exemplo, amanhã, né? Amanhã meu irmão vai estar indo embora para Araraquara, junto com a minha mãe, e eu espero que lá Deus permita que ele um dia esteja conosco na igreja. Eu espero que a minha mãe venha encontrar uma boa igreja, onde ela tenha boas palavras, o conhecimento correto, assim como o nosso pastor, que eu agradeço muito, nos ensina aqui, tá bom? Eu vou orar, agradecer a palavra, e depois vou chamar a Nicole, chamar o pastor, a Cris, né? O pastor não, viu, Pernaldo? Ele falou que o Reinaldo fala que a gente estraga as músicas, né? Mas vai ser só a Cris e a Nicole hoje, tá bom? A gente fica de fundo, né, pastor? Tá bom? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer, Senhor, por todo esse conhecimento que tem nos dado todos os dias, que me permite ler a palavra através da Bíblia, ter toda a sabedoria que o Senhor nos dá. Permita, Senhor, que nós todos os dias possamos orar e agradecer e cada vez mais engrandecer a nossa casa com a Tua palavra, Senhor, dando os ensinamentos corretos para nossos filhos, mostrando o bom caminho, Senhor. Permita também, Senhor, que meu irmão, minha mãe, minha cunhada estejam com o Senhor e que minha mãe, principalmente, encontre uma boa igreja onde ela possa, Senhor, aprender a verdadeira palavra de Deus e todas as palavras que o Senhor deixou na Bíblia.
Agradeço por esse momento, peço sua proteção para todos os irmãos que estão nessa casa, que eles se dediquem fielmente, Senhor, ao culto e a orações todos os dias. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Nicole, Cris. Deixa eu ajeitar aqui. A paz, boa noite. Aqui só. Lindo louvor, né? Lindo louvor com sábias palavras. Mostra como Deus, Jesus é maravilhoso. Vamos chamar nosso pastor para orar, para trazer a palavra para nós. Vamos orar para ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dê ensinamento para o nosso pastor, para que ele possa a palavra para nós com grande clareza, que possa tocar nossos corações, Senhor, mostrando caminhos que devamos seguir todos os dias, permitindo, Senhor, que nós possamos ser exemplos para o próximo, Senhor. Agradeço, Pai, por ter ele em nossas vidas e dando todos os ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, paz do Senhor, boa tarde, boa noite
noite. Boa noite a todos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, você que está nos ouvindo, e tenho aqui agora visto alguns amigos, que estão participando conosco. Que Deus possa falar ao teu coração, que você seja ricamente cheio e cheia do conhecimento de Deus, amém? Abram suas Bíblias lá no livro de Mateus, para quem tem Bíblia ou está com Bíblia na mão, tá certo? Lá no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 24, compartilhe da palavra de Deus, convide seus amigos, suas amigas neste momento para se alimentar da palavra de Deus, pois é muito importante nos alimentar da palavra de Deus. Mateus capítulo 24, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, tá certo? Deixa eu baixar meu celular aqui que ele está fazendo um barulho. Mateus capítulo 24, nós vamos estar lendo do 1 ao 14, amém? Vamos lá? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederá estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que permanecer ou perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em o nome de Jesus, quero nesta noite, Senhor, te agradecer, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Deus Santo, ministrando a Tua palavra ao coração do Teu povo. Que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine, ó Pai, a sermos perseverantes, a permanecermos firmes na Tua palavra, Senhor. Bendito seja o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título desta mensagem é Olhando para as Coisas Terrenas. Esse texto é muito interessante, é muito pertinente a nós. É maravilhoso quando você vê alguém pregando sobre esse texto. Hoje não é muito diferente dos séculos passados. Deus sempre alertou o povo no sentido de que Ele iria voltar ou vai voltar. Então,
naquele tempo, Jesus estava ali conversando com os discípulos, e os discípulos queriam saber algumas coisas, mas Deus sempre alertou e sempre alertará o povo pode pôr aqui, a entender que Jesus irá voltar. Não é diferente. Foi assim com Adão e Eva. Deus alertou Adão e Eva sobre os problemas da desobediência. Foi assim também no tempo de Noé, na construção da arca, e quando veio a destruição, não teve mais jeito, somente para aquelas oito pessoas que entraram na arca. Jesus, neste momento, nesse texto, Jesus usou de acontecimentos trágicos relacionados com a destruição de Jerusalém para alertar sobre a sua volta. Nesta noite, Jesus está nos alertando sobre a sua volta. Nesta noite, Jesus está falando que Ele irá voltar. Mas as pessoas estão muito ocupadas olhando para as coisas terrenas. Uns passando por cima do outro. Filhos agora são mais do que os pais. Os aprendizes agora sabem mais do que os profissionais. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Meus irmãos e amigos e amigas que estão ouvindo esta palavra, é momento de acordarmos. É momento de nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Você está pronto? Você está pronta para a volta de Jesus? Não podemos ser pegos de surpresa, em hipótese nenhuma podemos ser pegos de surpresa, porque na surpresa não haverá tempo hábil para podermos corrermos atrás de Jesus. A volta dele será como um relâmpago, não haverá tempo, não haverá chance de justificativas, pois está sendo avisado com muita antecedência. Jesus está nos avisando da sua volta. E o texto é muito rico nisso. Eu quero que você pare para pensar um pouco. E quero meditar nesta noite com você sobre este assunto. O que temos feito serve para o futuro com Deus? Eu vou repetir a pergunta. O que nós temos feito, eu e você, o que nós temos feito serve para o futuro com Deus? Para se pensar. Não podemos nos contentar com aquilo que construímos, no sentido de acreditarmos que aquilo é o nosso futuro. Você pode construir um império na terra, desde que teu coração não esteja nele, e você vai desfrutar daquilo que Deus tem te dado. Jesus assentado no Monte das Oliveiras, o versículo 3 vai dizer isso. Jesus assentado, seus discípulos chegam perto de Jesus e querem saber sobre três coisas. O questionamento humano sobre três assuntos. Por que eu te digo que não é diferente hoje? Porque as pessoas estão questionando as mesmas coisas, estão preocupadas com as mesmas coisas, e Jesus vai dizer que isso não é a nossa preocupação. Então os discípulos chegam para Jesus e vão questionar Jesus sobre três coisas. Eles dizem: quando sucederão estas coisas? Quando eles dizem isso, eles estão dizendo com respeito à destruição do templo de Israel, do templo de Jerusalém. Provavelmente o templo foi destruído no período quando Tito tomou a cidade. Isso foi profetizado lá em Miqueias 3:12. Isso iria acontecer.
E Jesus chega aqui, antes de acontecer, Jesus diz, e eles perguntam: quando isso acontecerá? Quando isso acontecerá? O segundo que eles questionam e que eles querem saber sobre Jesus é: que sinal haverá da tua vinda? E o terceiro é: da consumação do século. Então eles querem saber praticamente três coisas: quando o templo seria destruído, que sinais aconteceria quando Jesus fosse voltar, e qual era o sinal da consumação dos séculos, quando tudo isso iria acontecer. Hoje não é diferente. As pessoas estão desesperadas, querendo saber quando Jesus vai voltar, querendo saber quais são os sinais, estão tentando acertar e tentar decifrar até o 666. Isso não é para nós. Por quê? Porque Jesus responde a eles como responde a nós. Jesus diz: olha, mais ou menos assim, não se preocupe com isso, que ninguém vos engane sobre isso, não se deixe enganar. Ainda hoje, Jesus está dizendo que ninguém nos engane, não se permita enganar quanto à vinda, à volta de Jesus. E Jesus então continua conversando com eles, e Jesus diz: muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. Hoje muitos estão dizendo: eu sou o Cristo. Jesus sabia que viriam falsos profetas, falsos cristos. Naquele tempo havia uma expectativa muito grande com respeito à vinda do Messias. Ainda hoje há uma grande expectativa quanto à volta de Jesus Cristo. Mas Jesus nos manda ter cuidado com os falsos profetas, com os falsos cristos, porque nos nossos tempos existem falsos pastores, existem falsos mestres, e estão enganando a muitos. Não se preocupe com isso, Jesus diz, mas com as pessoas que virão em meu nome e levarão vocês à destruição. Que ninguém vos engane. Muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. Jesus sabia de tudo isso. E nós deveremos ter cuidado. Deveremos ficar esperto. E Jesus então continua: então enganarão a muitos. Esses caras virão e enganarão a muitos. Jesus alerta os discípulos daquela época, e Jesus nos alerta hoje sobre o engano do mal, que virá e enganará as pessoas que não têm entendimento. Serão enganadas por falsa esperança de liberdade, por falsa esperança de cura. As pessoas estão sendo enganadas. Elas acham que serem livres, que serem bem-sucedidas é terem riquezas. Então estão buscando um Messias provedor, um Messias escravo que faz as coisas a qualquer custo pelo povo. Isto não é verdadeiro, isto é falso. Não estou dizendo que Deus não pode abençoar. Deus pode abençoar, e quando assim faz, Ele tem um propósito, mas não é o nosso propósito vivermos aqui buscando bens materiais aqui. Isto não é liberdade, isto é escravidão. E os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores estão fazendo isso com o povo, e está sendo enganado muitos, como Jesus disse. Você leu comigo. Jeremias também fala, né? Jeremias 23, fala dos falsos profetas. Jeremias 23, 1. Ai dos pastores que destroem e
dispersam as ovelhas do meu pastor, diz o Senhor. Isso mesmo, Jeremias profetiza sobre isso. Meus queridos, prestem bem atenção no que eu vou te dizer. Preste bem atenção, meus queridos, minhas queridas, e você que está ouvindo a palavra de Deus. Nem milagres, nem multidões são sinais de uma igreja verdadeira. Nem milagres, nem multidões são sinais de uma igreja verdadeira. Preste atenção para que você não seja enganado por isso. Preste atenção. Vocês irão ouvir sobre guerras e rumores de guerras, Jesus continua dizendo para eles. E Jesus está dizendo para nós hoje que nós iremos ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Veja bem o que diz o versículo 7. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários os lugares. Meus queridos, minhas queridas irmãs, e você que está ouvindo esta palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração e te fortalecer para a grande batalha espiritual que vivemos nos dias de hoje. Pois a arrogância do homem tem levado a nação se levantar contra a nação, e isso se torna uma guerra. Por causa da guerra haverá fome, por causa da fome haverá as pestes. Isto é uma regra. Jesus está dizendo para nós olharmos para Ele, para que nós vejamos em Cristo o livramento de tudo isso, que nós esperemos em Jesus Cristo. Meus queridos, lembre-se que Davi teve que fazer a escolha entre estas três, lá em 2 Crônicas, se não me falha a memória, capítulo 15, 6. Davi precisou fazer essa escolha. Agora eu quero que você observe comigo hoje como o evangelho está sendo rejeitado, como o evangelho está sendo trocado por migalhas do mundo. Então Jesus está usando as tragédias do mundo para nos alertar do rejeitamento do evangelho. As pessoas estão trocando o evangelho pelas bolotas do mundo. As pessoas estão trocando o evangelho por aquilo que os homens estão oferecendo, e aquilo que os homens estão oferecendo não é aquilo que Deus tem para mim e para você. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos. Então, olhe como o evangelho está sendo rejeitado. E eu acredito que as pessoas que estão rejeitando o evangelho de Cristo, em um determinado momento, elas serão obrigadas a ouvir sobre guerra, rumores de guerra, fome e peste. E quando eu digo negando o evangelho, é viver segundo o evangelho. Neste meio tempo, quando as nações se levantar uma contra a outra, haverá fome, terremoto. Isto é o princípio das dores. Mas não é para nós nos preocupar com isso, é para nós estarmos preparados em Cristo Jesus, para vencer em Cristo Jesus. Não nos interessa por isso. O que nos interessa é estarmos em Cristo Jesus. Olhem as tragédias e se agarrem com Jesus. Não olhem para as coisas terrenas. Aleluia. Glória a Deus. Devemos aguardar
O fim ainda não é chegado, mas está perto. Mas ainda não é o fim. Então se segure em Jesus, creia em Jesus. E o texto continua, Jesus conversando com os discípulos: vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tem nações que o evangelho não entra. Existem nações no século 21 que, se um missionário se declarar missionário, ele morre em frações de segundo. Muito pior ainda em nosso país está sendo negado o evangelho, está se pregando prosperidade, está se pregando curas, está se pregando riquezas, mas não está se pregando o evangelho que conduz aos céus, o evangelho que cura, que salva, que liberta e que leva aos céus. O evangelho que diz que para você ir a Jesus, você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e o segui-lo. Precisa se voltar para Jesus o mais rápido possível. Há uma pressa não de Deus, mas minha, de se voltar para Jesus. Porque se Ele voltar hoje e eu não estiver em Jesus, eu vou ficar. Então Jesus não está dizendo para nós investigar o tempo em que Ele vai voltar. Não. E por se pregar a palavra de Deus, por muitas vezes as pessoas me odeiam, por muitas vezes as pessoas não gostam de mim, mas eu tenho uma obrigação chamada por Deus de ser servo de Deus e pregar esta palavra para você. E Jesus continua conversando: neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos de vocês serão enganados pelos falsos profetas. O quem está dizendo é Jesus, é as Escrituras. Não se deixe enganar, meu querido e minha querida. Não se permita em ser enganado. Não se permita. E quando você olha para o versículo 12, pense comigo, se o sistema não está causando isso. Diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade. Vou repetir: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus alertou os discípulos, sentado no Monte das Oliveiras. Jesus está alertando a mim e a você hoje, pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, dizendo: a iniquidade se multiplicará e o amor de quase todos irão esfriar. A iniquidade não é das pessoas do mundo, mas é da igreja. Não permita que o amor de Deus esfrie dentro de você. Eu ouço muitas vezes com dores no coração as pessoas dizerem: eu queria voltar ao primeiro amor. Ela não sabe que ela está dizendo que o amor dela se multiplicou porque a iniquidade, aliás, o amor esfriou porque ela deu ouvido à iniquidade. Em um determinado momento ela precisou abrir mão do evangelho para o bem de alguém, e ela errou em fazer isso. E eu quero nesta noite trazer a tua consciência para que você entenda que a iniquidade vai se multiplicar e o amor de muitos vai esfriar. A Bíblia diz quase todos. Iniquidade é o mesmo que contrário à justiça, contrário à moral e os bons costumes.
iniquidade, meu querido e minha querida, é algo terrível. Quando dentro da igreja é algo terrível, porque quando a iniquidade age dentro da igreja, ela vem com desrespeito e a negação às leis e aos mandamentos de Deus, ela vem se opondo a tudo aquilo que Deus disse. Não permita, você é a igreja de Jesus, não permita. A iniquidade pode ser considerada e é um pecado muito grave, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar e não se importa em pecar, nem tem medo das consequências. Preste bem atenção. No social ou na sociedade, acontece quando as normas e leis destinadas à sociedade, de uma forma, de um modo geral, não está sendo cumprida igualmente para todos, segundo os princípios dos direitos humanos, segundo os princípios da moral e da ética. E então o texto vai nos alertar: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito, aliás, de quase todos, esfriará. Então o que Jesus está nos dizendo é: olha, não se preocupe com o templo, se o templo vai cair, não se preocupem quando eu irei voltar, quais são os sinais, mesmo assim eu vou dizer para vocês, mas não permita que o mundo entre dentro de você e você leve o mundo para dentro da minha casa. Por causa disso a iniquidade virá junto, você se porá contra mim e o teu amor irá esfriar. Não permita que o amor de Deus esfrie nesta noite em teu coração. Ah, pastor, mas eu estou frio. Se regozije, se alegre no Senhor. Vamos conversar, vamos crescer juntos na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. E Jesus continua alertando: perseverar até o fim, diz o versículo 13. Aqueles, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança conquista a salvação, pois não se deixou levar pelo sistema. Quando eu digo sistema, eu digo o sistema da iniquidade, o sistema do pecado, o sistema do mundo, que tem de forma geral acabado com as leis, com os mandamentos de Deus, está sendo trocado. Pecado hoje não é mais pecado, agora é palavra efêmera, palavra efêmera, parecida, né? Então não é mais pecado, escorreguei. Eu escorreguei. Não pode. A perseverança conquista a salvação, pois não se deixe levar pelo sistema. Obrigado, meu querido, Deus abençoe. E o versículo 14, Jesus então continua dizendo: e este evangelho do reino, é este evangelho de Mateus 24 que eu estou pregando. Jesus está dizendo: este evangelho, todo este evangelho do reino, é o evangelho que fala da graça que conduz ao céu. É este evangelho que estabeleceu o reino de Deus. É este evangelho que diz como eu e você chegaremos ao reino dos céus. E nós devemos viver então por esta prática. E Jesus continua:
pregado para que chegue o fim. O versículo continua dizendo, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Você e eu estamos preparados para este fim? Ou estamos esperando nas coisas do mundo e não temos tempo para as coisas de Deus? Não nos entregamos ao Senhor, mas nos entregamos ao mundo. E deixa eu dizer uma coisa: quando eu digo que não tenho tempo para vir à igreja, mas eu estou fazendo algo para o mundo, então eu estou me entregando para o mundo. Eu quero que você pare para pensar nesta noite. Você está pronto? O fim do mundo vai chegar. O fim do mundo vai chegar. Quando o evangelho for pregado, o evangelho vai cumprir o propósito para o qual ele vai estar sendo pregado. O evangelho está sendo pregado por mim nesta noite, está sendo pregado por você que está compartilhando esta live, está sendo pregado pelos missionários, está sendo pregado pelas redes sociais. Então nós não sabemos se Jesus voltará agora. Se Jesus voltar agora, como você estará? Eu quero que você pense nisso. Como estará teu filho e tua filha? Como estará o teu esposo, como estará a tua esposa? Você está preocupado com o carro, com a tua empresa, com o teu emprego? Deve ser pregado em todas as nações, povos e línguas. Quando isso acontecer, muitos serão salvos ou condenados pelo evangelho. Mas o evangelho deve ser pregado para que todos tenham chance de serem salvos. A verdade é que o evangelho está sendo pregado para a salvação e para a condenação de muitos. Porque muitos têm negado Jesus quando deixam de ouvir o evangelho, quando não entregam a vida deles a Jesus, pois estão preocupados com os templos, estão preocupados com as mansões, estão preocupados em comprar carros, estão preocupados em conquistar. E meus irmãos, no tempo do dilúvio, casava-se, dava em casamento, construía-se império, mas quando a arca fechou, acabou a chance das nações. Quando nós fecharmos e abrir os olhos, a volta de Jesus acontecer, não haverá mais chance. O evangelho foi pregado, a igreja será tirada da terra, junto com ela o Espírito Santo de Deus. Você não terá mais nenhuma chance, é o que a Bíblia diz. Então se converta hoje a Jesus. Não queira saber quando Jesus volta, por muitos traçarem uma data e dizerem quando Jesus voltava, e Jesus não voltando, se tornaram seitas, e essas seitas têm enganado a muitos. Não se prega mais nisso hoje. Porque se você disser que um determinado lugar não prega o evangelho, é uma seita. Alguns irmãos se escandalizam, porque não pode mais falar isso. Mas o evangelho fala. Jesus combateu isso, Paulo combateu, Pedro combateu, João combateu, Tiago combateu. Todo o evangelho é de combate ao reino das trevas, trazendo luz para a tua salvação. Então nesta noite te está sendo dado uma chance de dizer não para Jesus e dizer sim para o mundo novamente. Nesta noite eu vou repetir, neste exato momento, nesta noite, te está sendo dado a chance de novamente dizer não para Jesus.
e sim para o sistema da iniquidade do mundo. Qual é a tua resposta? Eu espero que a tua resposta seja sim para Jesus. E se for sim para Jesus, mais tarde, quando eu chegar em casa, eu irei entrar no Facebook, eu irei olhar lá você dizendo: pastor, eu quero voltar para Jesus. Pastor, a palavra de Deus disse que é momento de se converter a Cristo Jesus. E eu irei mostrar o caminho que você deverá fazer. Não se preocupe, Jesus diz. Não se preocupe com essas coisas. É necessário. Não vos assusteis de Jesus, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Sabe por que é necessário assim acontecer? Para que você creia que Jesus é Deus, para que você creia que Jesus está no controle de tudo. Então pare de negar Jesus. Se converta de verdade ao reino de Deus. Você que já é cristão, está dentro da igreja, pare de reclamar, olhe para Jesus, deixa Deus guiar a tua vida. Você tem investido tempo mais no reino de Deus ou no sistema da iniquidade? Quando digo isso, digo no sistema do mundo. Entre em contato comigo, dizendo: eu quero Jesus, eu quero me renovar com Jesus, se você estiver afastado. Amém? Quero chamar a Cristina com os nomes, com os pedidos de oração, para que nós possamos estar orando. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor. Os pedidos de orações hoje foi a Fabiana, pediu pela família, neto, genro, filhos. A irmã Fátima pela família, a conversão do seu esposo. Por toda a igreja, pelos pastores, José Aparecido, pelo pastor Clenaldo, pelos missionários, pelo pastor Romil. Karina pediu também pela sua família e todos que estão aí enfermos também nos hospitais. Dona Cícera pediu pela família, por portas de emprego também, que Deus venha abrir portas de emprego. A família que a irmã Fátima mencionou, foi ontem, né? Que a família está enlutada. Orar pela família, né? Que Deus venha confortar o coração deles, que não é fácil. Pela saúde da Dona Lourdes, Dona Marlene, a mãe da Pátria, Dona Zuíla, Rian, Naí, o pai do Rodrigo, Dimas, pela Cristina Remel, pela pastora Elizabeth e Dona Maria, que está enfermo também no hospital, é uma parente da irmã Fabiana. Vamos estar orando que Deus esteja no controle de tudo, né? E Deus é o médico dos médicos, né? Amém. E Ele está no controle. Amém? Amém. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Verdade, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, colocando esses nomes dessas pessoas que aqui foram mencionadas. Que o Senhor entre com providência, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha repreender, Pai, toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dessas pessoas, Pai, que estão aí o teu poder venha restaurar, venha curar, Pai. Pai, em nome de Jesus, te coloco também a família da nossa igreja. Cada família, Pai, Deus, a igreja, palavra da vida, Senhor Deus, que o Senhor venha proteger, o Senhor venha guardar, abençoá-los e proteger, Pai, de todo o mal, Pai, que o Senhor venha fortalecer os seus corações. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar-nos, Senhor Deus, que o Senhor venha nos proteger de todo esse mal, de toda essa situação que está acontecendo no nosso país,
Que o Senhor venha também, Pai, peço pelos nossos governantes, Sim, pelos médicos, Senhor Deus, que está aí à frente, Pai, dessa situação, que o Senhor Sim, venha Pai, em nome de guardá-los, Jesus. que o Senhor venha dar Bendito seja o sabedoria, teu Pai, nome. que o Senhor venha engrandecer, Pai, na vida deles, e que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Também quero mandar um beijão para o Flávio Barros, meu afilhado, lá de Belo Jardim. Meu amor, beijo, manda um beijão para minha tia, né, que ele sempre entra para assistir nossa live, né, e todos que estão assistindo, que Deus abençoe. A Alessandra também, que Deus abençoe, viu? Cada um de vocês. Glória a Deus. Quero orar por você. Também quero orar pelo Adriano, irmão do nosso irmão Germano, que está mudando. Que Deus possa conceder a ele todos os desejos nobres do coração dele. Um homem que nos deu uma grande força aqui na igreja, na manutenção do templo. Que Deus possa retribuir. A palavra de Deus diz que no Senhor o trabalho não será vão, né? Que esta palavra se cumpra na vida dele. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, quero neste momento, Pai, agradecer ao Senhor pela oportunidade de ter pregado a Tua palavra a este povo lindo, Senhor Deus, que também ouviu a Tua palavra, Senhor. Quero agradecer pela vida do Adriano, Senhor Deus, o irmão do nosso irmão Germano, Pai, que está se mudando de São Paulo para o interior, e com ele está levando a mãe, que é a tua serva, Senhor Deus. Que o Senhor esteja no controle da vida deles, do local aonde eles irão morar. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor conceda a ele, Senhor Deus, a sua família, os desejos nobres do coração deles, Senhor. Esteja também com o teu servo Germano, que no final de semana estará passando na empresa para conversar. Pai, que em nome de Jesus, que tudo concorra para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus, que o Senhor conceda aos meus irmãos, às minhas irmãs, um final de semana abençoado, que no domingo próximo nós estejamos juntos, já na escola bíblica dominical e no culto, Senhor Deus, todos juntos na live, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa, Senhor, este povo que tem ouvido a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo desperte-os, Senhor, para que eles possam entregar a vida deles ao Senhor e viverem segundo a Tua palavra, para que o Senhor derrame sobre a vida deles toda sorte de bênçãos espirituais, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, em o nome de Jesus. Amém. Manda um abraço para o seu irmão José Araújo. José Araújo, meu irmão, um abração, beijo no coração. E José Wilson. José Wilson, amigão, trabalhamos juntos. Deus abençoe, mano.